Com a palavra, o doutor Milton Jordão, pelo Bahia. Presidente, doutor Luiz Otávio, satisfação estar nessa manhã, regressar aqui ao plenário, a essa tribuna do STJD, os eminentes auditores, doutor Maxwell, doutor Luiz Felipe Bulos, doutor Sérgio Henrique Portado, doutor Marco Choi, doutor Belize, as doutoras Antonieta Silva Pinto e Mariana Barreiras, doutor Rodrigo Ayashi, recebo minhas homenagens. Essa é a minha primeira vez aqui nesse ano com a nova composição. Vossas Excelências que estão agora trilhando na Justiça Esportiva e recebam meus votos de sucesso nesse quadriênio e que possam brilhar muito e intensamente durante esse período. São esses votos que também estendo ao doutor Paulo Dantas, o procurador-geral. Gostaria também de saudar aqui a advocacia hoje, aqui para minha honra, ladeado por doutor Márcio Floriano e outros tantos queridos colegas que encontrei hoje aqui no tribunal. É sempre uma alegria regressar presencialmente à Justiça Desportiva. Saudar também essa casa, a sua secretaria aguerrida e muito eficiente na figura da nossa querida Aline. Passado esses momentos, eu ingresso falando do processo e tenho, Excelência, que esse processo em relação ao Esporte Clube Bahia, ele tem uma singularidade. Por que falo singularidade? Esse tema, cantos homofóbicos, é um tema que vem ganhando força e sim merece rechaço, sim merece reprimenda. Não estou aqui para, como vulgarmente se fala, passar pano, mas para aprofundar nas provas dos autos e trazer à reflexão de Vossas Excelências algumas questões que tive a oportunidade de, tanto nas razões, também no simplório memorial que mandamos por e-mail, de trazer ali, e creio que esse debate é muito importante para o tribunal e para os clubes. Por que falo isso? Um breve histórico que gostaria aqui de fazer sobre o Esporte Clube Bahia em relação a esse tema há que ser considerado. O Esporte Clube Bahia, ele talvez seja o maior clube do Brasil que enfrenta debates no campo social. O Bahia não tem medo de falar qualquer tema que seja. Antes da SAF também era assim. O Esporte Clube Bahia sempre, como se diz no popular, mete o dedo na ferida. E o tema homofobia não é novidade para o Bahia. O Bahia é reconhecido pelo Grupo Gay da Bahia como uma entidade que combate a homofobia e combate o preconceito por orientação contra orientação sexual. O Bahia é reconhecido pela Prefeitura Municipal de Salvador com selo de diversidade. Bahia participa de feiras LGBTQIA+, para a contratação de funcionários trans. Então, do ponto de vista do discurso da prevenção, e aí, ou seja, no campo da prevenção a esse tipo de conduta, o Esporte Clube Bahia tem ações efetivas, concretas, reconhecidas nos mais diversos campos. Esse é um ponto que eu quero deixar. Como se deu esse fato? Eu chamo a atenção de Vossas Excelências. Esse fato ele ocorreu durante a partida Bahia e Grêmio, mas ninguém viu durante a partida Bahia e Grêmio. Ninguém viu. Não há na súmula, não teve uma matéria jornalística. Esse fato foi pinçado das redes sociais de um rapaz que quis, como os jovens falam hoje, viralizar, quis virar trend, ou seja lá o nome bonito que se dê, mas ele quis se tornar conhecido. E ele puxa um cântico homofóbico, abjeto, porém comum, o que não é, quer dizer que seja aceitável. E ele consegue incendiar poucas pessoas que estão ao lado dele. E ele posta em suas redes sociais. A Procuradoria diligentemente faz ele pinça isso e transforma numa denúncia. É que eu não critico. Entendo particularmente que a prova merece um mergulho para fins de certeza. Vídeo extraído da internet. Nós não sabemos se o vídeo ele é integral,
ele não há nos autos uma certificação pelo Verifact, ou outro meio capaz de dizer se aquele vídeo, por exemplo, não tem uma contribuição de IA em relação às vozes. Por que falo isso? Porque no estádio ninguém percebeu isso. O árbitro não observou isso. O quarto árbitro não observou isso. Ah, mas esse tema é novo. Não é novo. STJD, salvo na composição passada, desde 2020, tem disposição. A Procuradoria de Justiça Esportiva também tem uma disposição. Inclusive, a primeira era uma recomendação em que o jogo deveria ser parado até que a torcida cessasse. Então, nessa evolução, o primeiro ponto que eu chamaria a atenção é essa questão da prova. Mas eu quero mergulhar além da prova e quero enfrentar, sim, o mérito. Como disse a Vossa Excelência, o Sport Clube Bahia tem uma atuação preventiva. E neste caso concreto, o Sport Clube Bahia teve uma atuação repressiva. Esse rapaz não era conhecido, o Bahia investigou, o Bahia promoveu uma apuração, detectou que ele é afiliado ao sócio-torcedor, que é o programa de acesso, se paga para poder ter acesso ao estádio, e este rapaz foi suspenso preventivamente e foi julgado, apreciado, lhe foi dado direito à defesa, ele se desculpou, ele foi ouvido, pediu desculpas, se arrependeu e foi sancionado com 30 dias de suspensão. O Sport Clube Bahia não tinha mais nada o que fazer. O Bahia, ele agiu nos limites do que lhe era possível. Porque se porventura esse torcedor não fosse filiado ao Sport Clube Bahia, por alguma forma, não fosse sócio patrimonial, ou não fosse vinculado aí ao programa de sócio-torcedor, obviamente seria impossível, o Bahia teria que agir como se polícia fosse. Esse é um ponto que eu quero chamar a Vossas Excelências. E aí nós podemos dizer, a grosso modo, que somos escravos da lei e dizer que o 243G não permite esse tipo de análise, como o doutor Pedro Gonet, na comissão, ele acolheu, reconheceu isso e entendeu pela absolvição. Porém, isso é uma aparente verdade. E por que eu falo que é uma aparente verdade, senhores e senhoras? Por que eu falo isso? Porque o Código Sim dá oportunidade, o Código Sim intrasistemicamente permite isso. E aí eu quero fazer um paralelo. Nós tínhamos no Brasil problemas com arremesso. O artigo 213 vem em bom tempo e aí, ao arremessar, o clube é punido. Sim, ato de torcedor é ato do clube. Porém, vejam que o legislador teve a perspicácia e o reconhecimento do trabalho do clube, ao estabelecer o parágrafo 3º, que diz que quando a identificação e a repressão, não apenas a prevenção, pode implicar numa causa de exclusão da antidesportividade da conduta, o que, num paralelo com o direito penal, seria uma ação justificante. Seria isso uma justificante. Mas a pergunta é, e o 243G? Não há essa previsão. Então, nós somos escravos desse artigo? Em hipótese alguma. O artigo 283 do Código fala que nos casos lacunosos poderá o aplicador, melhor dizendo, poderá o aplicador se valer dos princípios gerais. Então, se a gente, por analogia, percebe a ação do clube na prevenção e na repressão, por que, de forma injusta, deverá padecer essa condenação ao clube? E aqui eu não estou a falar com Vossa Excelência sobre dinheiro, não é sobre dinheiro. Não é sobre a condenação em si. Não é, a discussão é sobre validação, a discussão é sobre reconhecimento, a discussão é sobre dar a César o que é de César, ou seja, reconhecer a luta que se luta. O Sport Clube Bahia vinha há mais de 10 anos lutando contra a homofobia e agora recebe uma condenação por homofobia quando fez tudo o que lhe era possível nos momentos adequados e com brevidade. Em nenhum momento o Sport Clube Bahia fez isso motivado com medo do tribunal agir dessa ou daquela forma. Não é essa a nossa postura, não é esse o nosso agir. Assim, o que venho aqui trazer a Vossas Excelências é
há sim razão no voto de Sua Excelência, eminente doutor Pedro Bonet, no primeiro grau, junto da Comissão Disciplinar Nacional, quando ele reconhece a prevenção, o trabalho preventivo desenvolvido pelo clube e reconhece o esforço na repressão. Ou seja, nós não podemos livre e simples e dizer, não, o clube não fez nada. Então, assim, todos os clubes do Brasil são reféns de situações como essa. O clube tem que mostrar proatividade, ser enérgico, como o Esporte Clube Bahia fez. E foi. E ainda saliento que nessa punição está advertido o torcedor que na reincidência ele pode ser desligado. Então, nesses termos, inclusive, eminente presidente, já tinha conversado, esse tema já me ocupava a preocupação, senhor relator, com o doutor Perdiz, e conversei, tive a oportunidade, para minha felicidade, de falar rapidamente com o doutor Paulo Dantas hoje mais cedo, da relevância do tema e que o STJD poderia até propor audiência pública para tratar desse tema. Nós, clubes, ficamos reféns, por exemplo, com um 243G que não dá alternativa do clube agir e reprimir e ser reconhecido e ter a seu favor esse reconhecimento por meio de uma absolvição. Então, nesse sentido, que o Esporte Clube Bahia vem pedir aqui, e as provas residem nos autos, dada a... E aí, assim, é que se falar, a baixa gravidade do fato. Mas não estou falando do conteúdo, tá? Eu falo do alcance. O fato não foi visto pelas principais pessoas que estavam no estádio. Se essa prova fosse, por exemplo, um corte da transmissão da televisão oficial que cuidou da partida, chamou a atenção. É preocupante. Se fosse uma matéria da Globo, da Bandeirantes, chamou a atenção. Mas foi um vídeo produzido pelo próprio torcedor, que não teve alcance efetivo. Ninguém viu isso. Mas se foi visto, tem que ser processado como foi. E a gente tem que enfrentar. E nós enfrentamos. Apenas chamamos a atenção de Vossas Excelências neste particular em relação à conduta do Esporte Clube Bahia. Assim, portanto, sem querer me delongar e agradecendo a atenção de Vossas Excelências, o Bahia requer que seja absolvido o clube da imputação do artigo 243G do CBJD, parágrafo, salvo melhor juízo, parágrafo 3º, que foi a condenação lançada nos autos. Seriam essas minhas palavras. Mais uma vez, senhor presidente, agradeço a atenção e renovo os meus votos de êxito dessa nova composição, já deixando aqui o Esporte Clube Bahia também sempre à disposição do tribunal para o que for preciso contribuir com a realização de justiça nessa casa, efetivamente de justiça. Obrigado, doutor Nilton Jordão. Com a palavra,